Olá, meus amigos e minhas amigas. Como eu havia colocado, hoje nós vamos fechar aquele ciclo de estudos, né, que nós colocamos os níveis da consciência, do despertar, da unidade única, e hoje vamos começar a tratar de uma coisa chamada inexistência. Eu disse que ia tratar dentro dos moldes cabalísticos, mas eu vou, para facilitar em tempo, compreensão, eu vou chamar a inexistência de ponto zero, ou ponto zero absoluto, porque no ponto zero absoluto, na nossa compreensão, não existe absolutamente nada. Existe só a potência. No que eu chamo aqui de ponto zero relativo, é que o nada ou a potência começa a manifestar o desejo de existir. Mas veja só, não existe aqui manifestação e existência alguma, apenas o desejo de existir. Que também é um nível de que não existe absolutamente nada. Mas o absoluto é potência pura. E o relativo é o desejo de existir. Esse desejo de existir queria quase que o primeiro nível da existência, que é o que nós chamamos de fonte. Muita gente chama de fonte criadora, fonte eterna, mas é a fonte da criação. Então, a partir dessa fonte, então outras realidades são criadas. Elas passam a existir, inclusive a nossa. Então, dito isso, essas outras realidades sendo criadas, aí sim nós vamos chamar de planos da existência. Começando pela unidade única, ou melhor, começando pela fonte e depois a unidade única, porque a fonte não compreende só o universo que nos abarca, o universo no sentido de ser a Via Láctea, por exemplo, né, que é a unidade única, mas a fonte ela é mais ampla do que isso. Então ela abrange outros universos que poderão ser visíveis, mas normalmente são invisíveis a nós. É o que normalmente a ciência vem chamando de, só com uma metáfora, de matéria escura. A matéria escura é 99% do que constitui o universo. Significa que nós não sabemos de coisa nenhuma. Nesse nível existencial que estamos. Bom, dito isso, vamos tratar aqui de uma outra história que, se eu não me engano, aparece no Gênesis, e aí porque eu estou me referindo realmente à questão judaico-cristã, parece que, se eu não me engano, no Gênesis 1:27, não tenho certeza absoluta, mas me parece que é isso, né? Que nós fomos construídos à imagem e semelhança do Eterno. Então aqui há uma pista importante, que é a questão da imagem e semelhança. Né? A gente às vezes passa batido e não se dá conta que a imagem não é a semelhança. Então vamos ver um pouquinho disso. Então, se nós somos a imagem e semelhança da fonte, ou da unidade única, né? Que é da unidade única e consequentemente da fonte, que é mais abrangente. Então, o que seria a imagem e semelhança? Imagem, nós dizemos aqui que são as nossas ilusões, é o mundo existencial criado para cada um dos planos. Então, cada um dos planos, eles são criados
para funcionar naquele nível, né? A partir, isso é muito importante, de uma coisa chamada restrição. Então a imagem tem a ver com restrição. O desbloqueio da imagem é a semelhança. Então, restrição nos dá muito mais a ideia, né, da mente, do ego. Em outros níveis serão outras coisas. Mas o desbloqueio da restrição é a própria consciência. Semelhança. A própria consciência. E eu quero colocar aqui alguns exemplos importantes que ainda vão aparecer ali nas escrituras, nos textos bíblicos. Você vai encontrar a metáfora. Aliás, eu chamo esse desbloqueio da imagem, da restrição para a semelhança, eu chamo esse bloqueio de religião. Então, a religião é exatamente esse desbloqueio, essa religação com a coisa original, a coisa sem a forma. Isso é que chama de religião. Então, religião não teria aqui nenhuma ligação com a religião organizada, outro tipo de religião, outro tipo de crença. Muito embora, na imagem, mesmo nas distorções, mesmo nas crenças, a semelhança está lá. O problema é que nós não vemos, né? O reino de Deus, o reino do céu está espalhado na terra inteira, mas ninguém enxerga. Mas ele está lá, porque ele não é separado do seu próprio desbloqueio, da sua própria semelhança, da sua própria origem. Então a religião é esse religar, que pode vir na religião organizada, né? Principalmente quando ela não é fanatizada, mas ela está lá, independente da opinião do fanatismo, ela está lá, né? Eu digo só que o fanatismo ele atrapalha a crença, né? Assim, a minha oposição se opõe, a minha religião se opõe à tua, e a minha é a que leva ao eterno. Isso atrapalha, porque esse nível é o nível do conflito, é o nível que você não chega a canto nenhum. Então chamamos isso de religião. Então a gente, para colocar isso para um entendimento melhor, nós pegamos a imagem, nós pegamos a metáfora de uma escada para a gente entender como como chegar a essa semelhança, né? Me lembrei de algumas escadas aqui, como por exemplo a escada de Jacó, a carruagem de Ezequiel e a ascensão de Cristo, né? Então veja só, a escada de Jacó, eu quero lembrar aqui que a palavra Jacó em hebraico significa o trapaceiro, é uma referência aqui ao ego. Mas veja, é um trapaceiro que tem o desejo de transformação, que mesmo com seus embaraços, seus altos enganos, existe lá o desejo de encontrar algo que ele mesmo não sabe o que é. Então, em dado momento que ele está fugindo do irmão, ele vai descansar e se deita com a cabeça numa pedra e sonha com a escada onde desce e sobe vários anjos, e ele fica lutando com um anjo do Senhor, e esse anjo simboliza, né, a sua persistência, e ele consegue pela manhã vencer essa persistência, e o Senhor o chama agora, ao invés de Jacó, chama de Israel, que significa ministro de Deus. Quer dizer, Israel aqui não tem absolutamente nada a ver com o Estado de Israel, como até hoje é confundindo, né? Outra metáfora disso é a carruagem de Ezequiel, que simboliza a ampliação, né? Não física, mas etérica, gloriosa, para outros níveis de realidade. Veja, não é ascensão, outros níveis de realidade, ampliação. E finalmente,
Nós temos aqui uma imagem também que é muito literalizada, infelizmente, porque eu acho que isso terminou descreditando o próprio cristianismo, que é a ascensão de Cristo, né? A ascensão de Cristo é colocada aqui normalmente como a ascensão com o corpo e tudo. Ele ressuscita com o corpo e tudo e sobe aos céus, quer dizer, ele mesmo diz que se o céu for o firmamento, lá você vai encontrar os pássaros. Hoje, além da gente encontrar os pássaros, eu encontraria também os aviões. Mas veja só, eu quero lembrar que na ressurreição, não é, o que aparece é o corpo glorioso, o corpo sutil e não o corpo físico. E a subida aqui, que ele diz assim, né, primeiro tem que ir ao meu Pai, a subida aqui significa uma expansão para a fonte, um retorno para a fonte. Na verdade, todo o ensinamento, né, de Cristo, ou melhor, de Jesus, que seria a pessoa histórica, supostamente histórica ou sim, todo o ensinamento de Gautama, né, Siddhartha Gautama, também chamado do Buda, vem nessa linha do despertar para essa ascensão, né? Essa ascensão no sentido de ampliação da consciência à sua própria fonte. Então, a ascensão de Cristo aqui, Cristo sendo o nível de consciência, representado na cabala judaica por Tiferet, o centro cristológico numa linguagem cristã, representa essa ascensão. E essa ascensão, né, recebe vários nomes, né, vários títulos, né, como um Deus sacrificado, uma criança. Né? E engraçado que a passagem isso é muito importante, a passagem do ego para a ascensão requer uma coisa que aparece no merecimento de Ezequiel, aparece na determinação de Jacó e aparece na sabedoria de Cristo, que é chamado da Cabala, né, um nível chamado de Exorde, para Tiferet, que é o nível cristológico, é chamado de honestidade, quer dizer, ninguém vai ao reino, amplia a consciência, de forma desonesta, isto é, na forma de auto-engano. Então, as pessoas que alcançam esse nível, é preciso que haja um despojamento da personalidade, da imagem, da restrição, do auto-engano, da mentira, da divisão, do conflito, que dissolve certamente a crueldade, a violência, as guerras, as competições. Mas é preciso que haja uma honestidade. É preciso um despojamento para que esse nível seja alcançado. Então, muitas vezes a pessoa faz meditação todos os dias, mas não obtém absolutamente nada, porque o desejo é um desejo superficial, é um desejo interesseiro de apenas alcançar outros níveis da realidade para se auto-beneficiar, e não para chegar à sua situação original, que não é a imagem, mas a semelhança tanto da unidade única, né, e no outro tipo ainda de iluminação, a conexão com a fonte. E a inexistência representa apenas a potência, apenas o potencial, vamos dizer assim, não sei se a palavra talvez é energético, não, porque você já está colocando aqui um adjetivo, né? Mas um potencial, que significa que na verdade é o desejo sublime daqueles que buscam a união total com a fonte. Portanto, essa escada, essa ida, esse desejo, essa determinação para subir a escada
nós chamamos de religião. Portanto, religião não é a leitura das escrituras, ela pode ajudar, mas não é. A religião não é ir aos cultos, pode ajudar, mas não é. E a missa, e a sinagoga, e aos templos budistas, não é isso. É a determinação, mesmo que venha da personalidade, porque quando vem da pessoa, como eu disse, a própria personalidade, o próprio ego, que forma a personalidade, a semelhança está lá, mesmo obstruída, mesmo restrita. Então é esse desejo honesto, não é o desejo sincero. Sincero todo mundo é, mas honesto aqui implica em tirada das camadas da persona, retirada das máscaras e deixar de culpabilizar o mundo pelos seus atos, pela sua vitimização, ou deixar de explorar o mundo buscando os seus lucros, consequentemente deixar de buscar a divisão, o conflito e as guerras. Então veja só, era isso que eu gostaria aqui de colocar, porque a partir de então pode surgir perguntas, vocês podem sugerir, né? E a gente vai dentro dessa questão colocar outros temas. Mas eu queria colocar primeiro uma estrutura que a gente delineou, né? E essa estrutura, ela é simbolizada com a escada. Isso é algo muito importante. Vejam que a ascensão de Cristo, ela é metaforizada através da subida do corpo etéreo, do corpo glorioso, através da montanha, implicando aí uma espécie de escada também. Então, isso é a religião da honestidade. Sejais honestos, sejais verdadeiros. Porque a falsa honestidade, que não é honestidade, é algo que sempre vai te obstruir. Porque a alma sabe, e depois nós vamos tratar um pouco sobre a alma. A alma sabe a diferença entre aquilo que é superficial, né? O jogo entre superficial, contraditório, eu quero, mas não posso, que isso aí também é um jogo superficial, daquilo que realmente a alma quer. E a alma anseia pelo retorno à origem, à fonte. Evidentemente que antes desse retorno à fonte, a maioria de nós não vai direto para a fonte, né? Vai para a nossa realidade única, que representa o nosso plano, ou a nossa, metaforicamente, a nossa Via Láctea, e vai ascender a outros níveis de realidade. Outras pessoas, raras pessoas, vão exatamente direto à fonte, mas isso é mais difícil e a gente não tem que se preocupar com isso. A gente tem que se preocupar primeiro em resolver o nosso problema no planeta azul, né? Que são problemas gerados pelo ego, são problemas gravíssimos, que envolvem as desigualdades, que envolvem a miséria, que envolvem a exploração, que envolvem as ideologias, que envolve argumentos de opiniões a seu próprio favor, sem qualquer mudança estrutural, que envolve o totalitarismo. Essa é a imagem. Mas no próprio totalitarismo está refletida a imagem do Todo-Poderoso. Está refletida a imagem, está refletida a semelhança do Todo-Poderoso. E até onde nós podemos chegar. O problema é que no nível do ego, nós queremos chegar derrubando os outros. E acreditando que o poder é o poder do capital, é o poder
transitório, dentro do tempo, né? O tempo tem um fim. E nós, nesse tempo, temos um fim também. A consciência é de outra ordem. Então, a religião é acessar essa outra ordem. É subir a escada de Jacó. Para nós é subir a escada de Jacó. É a carruagem de Ezequiel. É a ascensão do Cristo. Não é? Cristo volta ao Pai. Será que o Pai aqui é a unidade única ou é a fonte? Não é possível afirmar, né? Normalmente a gente afirma porque a gente não tem nossas opiniões sobre o assunto. Mas nós não temos o saber interno sobre o assunto. Mas isso não tem importância. A importância é a gente compreender, para depois a gente vai começar a ampliar esses temas, buscando outros temas que sejam pertinentes. Querendo deixar aqui claro, né, que no nosso programa de Ciência da Consciência e Espiritualidade, o objetivo principal é tornar duas coisas: o ser humano viável no planeta azul, em comunhão com toda a natureza. E isso não vai acontecer num paraíso, numa outra vida, mas também permitir que cada um de nós acorde para a possibilidade de voltarmos pela porta estreita ao nível ampliado da consciência, que começa, não é, pelos vários despertares, depois pela unidade única e, quem sabe, a fonte. Então, pessoal, se vocês gostaram, dê um link, se inscreva no canal e vamos dar continuidade a os nossos temas nessa área. Muito obrigado.